E, assim, foi... Peraí. Esqueci o que eu ia falar. Caraca, minha cabeça tá muito ruim. Se fosse cair na mão mesmo, eles perdiam, mas... Né? Mas eram covardes. É, sempre foram, né? Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. E o assunto do vídeo de hoje é especial, porque depois de vocês tanto pedirem, a gente finalmente conseguiu fazer esse vídeo sobre indicação de leitura. E hoje a gente trouxe esse livro aqui, O Apartheid, a ideologia do Apartheid, as lideranças negras, as perspectivas da África do Sul, da Marta Maria Lopes. É um livro que eu comprei no sebo. Ele é muito rico, assim, não se enganem por ele ser fininho, não. Porque ele tem letrinha bem miudinha também. Do que se trata esse livro? Eu comentei na parte 1 do vídeo, Negros Inspiradores, na parte do Nelson Mandela, que eu tinha acabado de ler um livro que contava sobre o Apartheid e que falava muito do Nelson Mandela, e é justamente esse livro aqui. Ele conta toda a linha histórica mesmo do Apartheid. Então, desde o começo mesmo, desde a colonização europeia, né, na África do Sul, até os dias atuais. Mas ele não faz isso em uma ordem completamente cronológica, não. Ele coloca em capítulos, assim. E aí ele vai dando datas e vai dando referências de mapa também, eu não sei se vai dar pra ver. É um livro bem fininho, como eu falei, mas ele é muito, muito rico pra gente entender o Apartheid, assim. Principalmente porque você começa a perceber que a gente estudou muito pouco a respeito ou nada. Assim. E que a coisa é muito pior do que parece. Quando a gente fala de educação nas escolas e fala da questão do ensino da história da África, isso é muito sério, assim. Enquanto a gente não saber da história dos países africanos e do continente africano, gera um tanto de distorções, assim. Então, por exemplo, é muito comum negros se juntarem para fazer, por exemplo, um evento, e aí brancos reclamarem, que isso, mas isso o que é apartheid, sabe? E as pessoas usam essa palavra apartheid sem a menor ideia do que ela significa. Né? Foi toda uma política de segregação que envolveu a parte econômica, a parte da educação, todos os setores da sociedade. Eu recomendo muito para vocês, eu vou deixar toda a descrição dele aqui no box de informação do vídeo. Esse que eu comprei tá na 5ª edição e ele é bem um livro de história mesmo, assim. Como se você pegasse parte de um livro de história e lesse, assim, sabe? Eu descobri, com algumas leituras que eu tenho feito, que nós negros, a gente precisa gostar de história. Sim. A gente precisa gostar de ler. Se a gente não correr atrás com a desculpa de eu não gosto, é chato, a gente vai continuar num caminho de ignorância mesmo, da nossa própria realidade, assim. E como que começou o Apartheid, assim? Ele tem início desde a colonização europeia na África do Sul. Quando os boeres, que eram os holandeses, os franceses e outros povos da Europa, foram para a África do Sul. E aí, quando eles chegaram lá, já tinham os povos daquela região. Só que eles começaram a ter conflitos com esses povos, porque eles queriam, assim, se tornar dominantes daquela região, e eles acabaram conseguindo isso, conquistando o território dessas pessoas, desse povo que já vivia lá na África do Sul. Os europeus não aceitavam convivência com os povos nativos africanos, né? E eles se achavam superiores a esses povos. De um lado tinha esses boeres ou boeres, eu não sei exatamente como fala, e do outro tinha a Inglaterra, né, que naquela época era a supremacia colonizadora do mundo mesmo, também investindo naquela região da África do Sul. Então os povos... Porque era muito rica. Então os povos negros africanos estavam cada vez mais encurralados, assim, porque eram brancos querendo dominação e com poder bélico, né, muito grande, assim. O que aconteceu é que muitos morreram lutando, né, muitas tribos foram realmente dizimadas e outras foram se mudando a fim de tentar sobreviver. A Inglaterra começa a impor um conceito capitalista, né, ali na África do Sul.
E aí esse conceito vence, né? Os nativos, os negros africanos são obrigados a entrar nesse sistema de forma forçada e de forma subjugada. E aí eles tinham a justificativa econômica, né? Porque para eles a maneira industrial era a maneira superior a todas. A justificativa política, já que eles se articularam politicamente para conversar com o resto do mundo. E eles tinham a justificativa religiosa, porque eles distorciam, né, os escritos da Bíblia para justificar. E no livro apartheid. tem passagens Então, eu marquei aqui. que retratam isso, como eles pegaram aquele discurso que estava lá e usaram ao bel prazer deles para subjugar mesmo os povos africanos. O conteúdo religioso da sociedade sul-africana serviu para fortalecer a convicção da superioridade absoluta dos brancos e a necessidade de salvaguardar a sua supremacia política e econômica. A superioridade em relação aos negros e a crença profundamente enraizada no subconsciente de todos os brancos sul-africanos. Consideram que a nação branca é, de ponto de vista cultural, econômico e político, o grupo mais avançado do país, e os povos negros são considerados, de modo geral, como povos em desenvolvimento. E a África do Sul, ela foi dividida assim, 80% do território era reservado para as pessoas brancas, e o resto, sabe, era voltado para as pessoas não brancas. E com isso, o que acontecia? Eles tinham, os não brancos eram a maior parte da população, e eles ficavam com os pedaços de terra que eram mais pobres no sentido de nutrientes mesmo para a terra, e aí eles não conseguiam cultivar direito as coisas, porque a melhor parte ficava para os brancos. O apartheid era uma política de Estado mesmo, assim. Que tinha lei que proibia... que proibiam várias coisas. Sim. Proibiam os negros de circular em área branca, a não ser que fosse para trabalhar. Isso, que era a questão lá da lei do passe, que você tinha que ter uma permissão para poder transitar pelo território dos brancos, e aí se você fosse pego transitando sem aquele documento, você seria preso na hora. Pois é. E aí ainda tinha mais, porque tinha a questão da lei da imoralidade, que proibia pessoas brancas de se relacionarem com pessoas não brancas. Investimento na educação para as crianças negras era assim, era um investimento muito baixo, de tipo 10%, sabe? Do total todo, de 100%, você investia apenas 10% na educação de uma criança negra. O resto você investia para as crianças brancas. E aí tinha a questão de que até um determinado salário os negros poderiam trabalhar, e acima daquele salário só brancos poderiam exercer aquela função. O Estado que governava a África do Sul, ele cresceu e se desenvolveu acreditando que os brancos eram de fato superiores e que eles mereciam colocações melhores. Foi tirado dos negros, foi realmente a dignidade, sabe? Social, assim. O que já era ruim ficou pior quando veio Hitler com aquela história dele lá de supremacia da raça ariana. Eles falaram, isso aí mesmo. Ok, se o Hitler foi tá falando... Foi o que a gente sempre falou aqui também. Agora, ó, tem comprovação, entendeu? Quando você entende o quão grave era o apartheid, aí você começa a entender o quão importante é Nelson Mandela. Sim. E tantos outros líderes. Como Steve Biko, que eu não conhecia. Também não conhecia. Eu fui conhecer mesmo ele nesse livro aqui. Mandela fazia parte de uma tribo na África do Sul. Ele não se conformava com a maneira que os negros eram tratados no país, assim. E aí ele resolveu estudar direito, e ele advogava sempre a favor de outros negros. E já na faculdade mesmo ele começou com movimentos sociais, assim, para se rebelar mesmo contra aquele sistema de apartheid. Começou a ser caçado mesmo pelo Estado, assim, caçado como inimigo mesmo do Estado, e queriam a todo custo prendê-lo. E ele ficou foragido, né? Ele ficou foragido por quase 2 anos. Só conseguiram prendê-lo
quando uma força superior, Então, no caso a CIA, que a gente ficou sabendo disso só mais tarde, né, entrou na jogada. então ele diz: fui obrigado a me separar da minha esposa e de meus filhos, de minha mãe e irmãs, para viver como marginal em meu próprio país. Tive que abandonar minha profissão, viver na pobreza e na miséria, como fazem muitos do meu povo. A luta é minha vida. Ele realmente dedicou a vida dele à luta. São 27 anos da vida dele preso na prisão por conta disso. A gente conhece também nesse livro outras lideranças, como a gente falou. Steve Biko é super importante e começou com a ideia de consciência negra, no sentido de que de os negros entenderem a sua importância, entenderem que eles merecem mais, porque o que acontecia também na África do Sul? Como esse sistema ele era muito forte, muitos negros que nasceram e viveram naquelas condições acreditavam que nada poderia ser feito e que nada poderia mudar. E aí o Steve Biko, ele bate muito na tecla de que o que ele precisava combater primeiro era a dominação mental. E é o que perdura até hoje, né? A gente precisa lutar contra a dominação mental, que até hoje fala que a gente não pode chegar a lugar nenhum. A conclusão desse livro é muito bacana, assim, porque ele faz um paralelo com o apartheid e o Brasil. É um apêndice, na verdade, né? E aí fala quais são as relações sociais e raciais que o Brasil tem, que se diferem da África do Sul, né? Enfim, e aí faz paralelo também de como o Brasil reagiu ao apartheid. E na verdade não houve uma reação, né? O Brasil simplesmente se calou diante dessas questões, assim. Vale muito a pena a leitura, assim, vale muito a pena. E é muito importante a gente conhecer a nossa história enquanto negros no Brasil e a nossa história enquanto negros no mundo. E se alguém tiver mais alguma recomendação de leitura, manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigada pelo carinho sempre. Se gostaram do vídeo, curtir, por favor, compartilhem e comentem. Vão lá nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tudo na descrição desse vídeo. Sim. E quem não é inscrito no canal até hoje, se inscrevam. É rapidinho, não dói e é de graça, tá? E ative o sininho também para receber nossas notificações de vídeo toda semana. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau.